Por favor, não me chute. Já estou magoada, chorou a empregada de mesa. Então, o CEO disfarçado fez isto. E se um único momento de crueldade pudesse se tornar o catalisador para a mudança mais bonita na vida de alguém? Júlia encostou as costas na parede fria de tijolos atrás da lanchonete do Tony, com o uniforme ainda molhado do café que um cliente havia derramado deliberadamente sobre ela poucos minutos antes. Aos 34 anos, ela já se habituara a hematomas invisíveis, do tipo que vinham de trabalhar em 3 empregos para manter o seu filho de 8 anos alimentado e com um teto sobre a cabeça. As suas mãos tremiam enquanto enxugava as lágrimas, não pelas queimaduras no braço, mas pelas últimas palavras do cliente. Talvez se não fosse tão desastrada, não estaria presa a servir pessoas como eu. Ela não sabia que dentro da lanchonete, um homem de jeans desbotados e uma camisa simples de botões tinha testemunhado tudo. David Chen, mais rico do que a maioria dos pequenos países, estava sentado em silêncio no canto. Mas o que acabara de ver fez seu peito apertar com algo que não sentia há anos. De onde você está assistindo esta noite? Júlia trabalhava na lanchonete do Tony há 8 meses, desde que a fábrica onde ela montava peças de automóveis por 6 anos fechou. O emprego mal cobria o aluguel do pequeno apartamento que ela dividia com o filho. Mas era um trabalho honesto, e ela havia aprendido há muito tempo a encontrar dignidade em qualquer trabalho que colocasse comida na mesa. A maioria dos clientes era gentil, caminhoneiros cansados que deixavam gorjetas decentes, casais de idosos que sorriam quando ela reabastecia o café deles. Mas, ultimamente, havia clientes mais difíceis, pessoas que pareciam ter prazer em lembrá-la do seu lugar. David começou a frequentar a lanchonete há 3 semanas, sempre pedindo a mesma coisa: café preto e qualquer torta que estivesse fresca naquele dia. Ele se vestia de maneira simples, dirigia uma caminhonete velha e falava baixinho quando fazia o pedido. Júlia o considerava mais um trabalhador, talvez um empreiteiro ou mecânico, alguém que entendia o valor do dinheiro. Ela notou as suas mãos calejadas, a maneira como ele sempre dizia "por favor" e "obrigado", como deixava discretamente uma nota de $20 por uma refeição de $12. O que Júlia não sabia era que David vinha visitando lanchonetes e restaurantes em todo o país há meses, não como CEO da Chin Industries, mas como um homem tentando entender os negócios que estava pensando em adquirir. Sua empresa era especializada em transformar estabelecimentos em dificuldades em centros comunitários prósperos. Mas ele tinha aprendido que as planilhas não podiam lhes dizer o que ele realmente precisava saber sobre um lugar. Ele tinha que sentir, ver como as pessoas tratavam umas às outras quando pensavam que ninguém importante estava a observar. O cliente que humilhou Júlia era um frequentador assíduo, um homem chamado Frank, que parecia gostar de deixar a equipe desconfortável. David observou esse padrão durante semanas. As bebidas derramadas deliberadamente, os comentários sarcásticos sobre a aparência de Julia, a maneira como Frank deixava o troco exato, sem gorjeta, depois de obrigá-la a limpar a bagunça que ele criava de propósito. Cada incidente fazia David cerrar um pouco mais os dentes. Mas aquela noite ele passou dos limites. Quando Julia voltou para dentro, tentando se recompor, Frank já gesticulava impacientemente pedindo mais café. "Depressa", gritou ele, "e tenta não entornar desta vez." Os poucos outros clientes na cafetaria pareciam desconfortáveis, mas ninguém disse nada. Foi então que David se levantou silenciosamente do seu canto, já com a decisão tomada. David caminhou lentamente em direção à mesa de Frank, com passos deliberados e calmos. Julia já se aproximava com uma cafeteira, os ombros tensos de ansiedade. Frank olhou para David com irritação. "O que quer? Estou a tentar ser atendido." "Tenho observado você", disse David calmamente, sua voz carregando uma força que fez toda a lanchonete ficar em silêncio. "Durante semanas, observei você tratar essa mulher com total desrespeito." Seu tom não era de raiva. Era algo mais profundo. O tipo de decepção controlada que cortava o barulho melhor do que qualquer grito. O rosto de Frank se contraiu. "Cuide da sua vida, amigo. Se ela não consegue lidar com o trabalho, talvez devesse procurar outro." Ele virou-se para Julia, que estava paralisada com a cafeteira. "Bem, vai servir ou não?" As mãos de Julia tremiam quando ela começou a inclinar a cafeteira.
Ela suportava esse tratamento porque precisava desesperadamente desse emprego. A escola do seu filho tinha enviado outro aviso sobre o atraso no pagamento da merenda escolar ontem. A conta de luz estava atrasada. Ela não podia se dar ao luxo de perder nem mesmo um dia de salário. Mas, quando ela começou a servir, David gentilmente colocou a mão sobre a chávena. Não, disse ele simplesmente. Julia, você não precisa servir alguém que a trata como se fosse menos que humana. Ele olhou diretamente para Frank. E você precisa entender uma coisa. Todas as pessoas neste restaurante têm uma história. Tem pessoas que as amam, têm sonhos e dificuldades, tal como você. A diferença é que a maioria de nós não usa a nossa dor como desculpa para magoar os outros. Frank levantou-se abruptamente, com a cadeira a raspar no chão. Quem é que você pensa que é para falar comigo assim? Tu és apenas um operário desconhecido. A expressão de David permaneceu calma, mas algo brilhou nos seus olhos. Talvez, mas eu sei a diferença entre um homem e um valentão. Ele pegou na sua carteira e colocou uma nota de $100 na mesa de Frank. As tuas refeições estão pagas pelo próximo mês. Mas o acordo é o seguinte, você vai começar a tratar todas as pessoas que trabalham aqui com respeito ou vai ter que encontrar outro lugar para comer. O restaurante ficou completamente silencioso. Júlia sentiu as lágrimas brotarem novamente, mas desta vez não eram de humilhação. Se este momento tocou o seu coração, por favor, dê um like no vídeo. Ela nunca tinha tido ninguém que a defendesse assim, que defendesse a sua dignidade quando ela não conseguia defendê-la sozinha. Frank, claramente abalado e envergonhado, jogou algum dinheiro na mesa e saiu furioso, resmungando baixinho. Mas David ainda não tinha terminado. Enquanto o restaurante lentamente voltava ao seu ritmo normal, Julia percebeu que suas mãos ainda tremiam. Ela colocou a cafeteira cuidadosamente sobre a mesa e olhou para David com uma mistura de gratidão e confusão. Não precisavas fazer isso, ela sussurrou. Eu poderia ter lidado com isso. A expressão de David suavizou-se. Eu sei que podias. Tem lidado com isso há semanas, mas só porque consegue suportar algo não significa que deva ter de o fazer. Ele apontou para a mesa onde estava sentado. Podemos conversar por alguns minutos? Julia olhou para a cozinha, onde Tony fingia não estar a observar enquanto virava hambúrgueres. Ele acenou com a cabeça para ela. A hora de ponta do jantar tinha acabado, e os poucos clientes que restavam pareciam satisfeitos em ficar a saborear o café. Ela seguiu David até a sua mesa e sentou-se à sua frente. Sou David, disse ele, estendendo a mão, e devo-lhe um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas por quê? Por ficar aqui sentado durante 3 semanas a ver aquele homem desrespeitá-la e não dizer nada até esta noite. A voz de David transmitia um arrependimento genuíno. Tenho vindo aqui para entender melhor este lugar. Trabalho no ramo de restaurantes e estava a pensar em fazer uma oferta para comprar o Tony's Diner. O coração de Julia afundou. Outro comprador corporativo, outro negócio que provavelmente fecharia em poucos meses, deixando-a desempregada novamente. Oh, disse ela baixinho. David viu o medo passar pelo rosto dela e rapidamente continuou. Mas o que aprendi aqui não está em nenhum plano de negócios. Eu vi você trabalhar em 3 turnos diferentes, cobrir outros funcionários quando eles ficavam doentes e tratar todos os clientes com gentileza, mesmo quando eles não mereciam. Você lembra como as pessoas gostam do café delas? Verifica se os clientes idosos estão bem. E você faz tudo isso enquanto lida com suas próprias dificuldades. Como você sabe das minhas dificuldades? Julia perguntou na defensiva. Porque eu as reconheço, disse David gentilmente. Eu cresci numa casa onde a minha mãe tinha 3 empregos. Assim como você. Eu já vi aquele olhar nos olhos de alguém quando está a contar cada centavo. Quando está exausto, mas não pode se dar ao luxo de descansar. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Você já passou por algo assim? Conte para nós nos comentários. Então ele continuou. Julia, e se eu lhe dissesse que você já provou tudo o que precisava provar? Que ver você trabalhar me ensinou mais sobre liderança e dignidade do que qualquer faculdade de administração jamais poderia ensinar. Julia olhou para David, tentando processar o que ele estava a dizer. Não entendo. O que você quer dizer com estar no ramo de restaurantes? David enfiou a mão na carteira novamente, mas desta vez tirou um cartão de visita simples. Julia leu 2 vezes antes de entender. David Chen, CEO, Chen Industries.
Ela olhou para ele com os olhos arregalados. Tu és. Eu sou alguém que acredita que os melhores negócios são construídos com base no tratamento correto das pessoas, disse David simplesmente. E tu me mostraste exatamente como isso funciona. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Júlia, quero comprar esta lanchonete, mas quero fazer isso da maneira certa. Quero transformá-la em algo que honre a comunidade que ela serve. E quero que me ajude a fazer isso. Não sei nada sobre como gerir um negócio, protestou Júlia. Mas David abanou a cabeça. Sabe tudo sobre o que é importante. Sabe como fazer as pessoas sentirem-se bem-vindas. Como trabalhar duro. Como cuidar dos outros, mesmo quando está a passar por dificuldades. A sua voz ficou mais sincera. Estou a oferecer-te uma parceria, Júlia. Não apenas um emprego, mas uma participação real em tornar este lugar tudo o que ele pode ser. Júlia sentiu o seu mundo mudar sob os seus pés. Não posso. Quero dizer, tenho um filho e nunca... Ela parou, emocionada. O teu filho é exatamente a razão pela qual isso pode funcionar, disse David gentilmente. Todas as decisões que tomarmos serão para criar o tipo de lugar onde famílias como a tua possam prosperar. Melhores salários, assistência médica, participação nos lucros, fundos para a faculdade dos funcionários, filhos. Ele fez uma pausa. Tenho procurado alguém que entenda o que significa construir algo real, algo que importa. Observando-te trabalhar nas últimas semanas, vendo como tratas as pessoas, como nunca desistes, é exatamente isso que tenho procurado. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Júlia, mas pela primeira vez em meses eram lágrimas de esperança. Por que eu? Você poderia ter qualquer pessoa, porque qualquer pessoa pode gerir números numa folha de cálculo, respondeu David. Mas nem todos têm um coração que vê as pessoas da maneira que você vê. Nem todos entendem que a parte mais importante de qualquer negócio é como ele faz as pessoas se sentirem em relação a si mesmas. Se você está a gostar desta história, inscreva-se no nosso canal para mais contos comoventes. Ele estendeu a mão sobre a mesa e gentilmente colocou a mão sobre a dela. Júlia, o que diria se eu te dissesse que em 6 meses poderia ser a gerente geral do melhor restaurante comunitário em 3 estados? 6 meses depois, Júlia estava na sala de jantar completamente renovada do que agora se chamava Julia's Table, observando o seu filho de 8 anos, Michael, a arrumar cuidadosamente flores frescas em cada mesa. A transformação tinha sido além de tudo o que ela poderia imaginar. Os antigos bancos de vinil foram substituídos por assentos confortáveis. As luzes fluorescentes fortes deram lugar a luminárias aconchegantes e acolhedoras, e as paredes agora exibiam obras de arte de artistas locais, incluindo uma bela pintura que Michael havia criado do novo jardim do restaurante. Mas as verdadeiras mudanças foram muito mais profundas do que a decoração. Todos os funcionários agora ganhavam um salário digno, além de benefícios de saúde. A equipa incluía 2 outras mães solteiras que lutavam para sobreviver, um professor aposentado que queria um trabalho a tempo parcial para se manter ativo, e 3 adolescentes que economizavam para a faculdade com a ajuda do fundo de educação do restaurante. Júlia descobriu que tinha um dom natural para organizar, treinar e inspirar outras pessoas. Habilidades que David reconhecera nela muito antes de ela mesma perceber. Tony continuava como chefe de cozinha e coproprietário. As suas receitas tradicionais agora eram complementadas por pratos sazonais que Júlia havia desenvolvido ao ouvir as histórias dos clientes sobre a culinária de suas avós. O restaurante havia se tornado exatamente o que David havia imaginado. Um verdadeiro centro comunitário, onde as pessoas iam não apenas para comer, mas para se conectar. O quadro de avisos na entrada estava cheio de notas de agradecimento, anúncios de emprego e ofertas de ajuda dos vizinhos. Júlia havia iniciado um programa em que os clientes podiam comprar refeições para os necessitados, sem perguntas. A parede da bondade, como Michael a chamava, nunca ficava vazia por muito tempo. David ainda aparecia regularmente, embora agora se sentasse no balcão e deixasse Júlia servir-lhe café enquanto discutiam planos de expansão. 3 outras comunidades já haviam perguntado sobre a abertura de suas próprias unidades do Julia's Table, cada uma a ser administrada por alguém com o coração de Júlia para o serviço e a compreensão do que significava lutar.
Enquanto Julia observava Michael ajudar um casal de idosos a sentar-se na sua mesa favorita junto à janela, lembrou-se daquela noite, 6 meses antes, em que ficou do lado de fora, no frio, sentindo-se invisível e derrotada. Pensou em como a disposição de uma pessoa em ver a sua dignidade mudou não apenas a sua vida, mas a vida de todos que entraram por aquelas portas. Frank nunca mais voltou ao restaurante, mas Julia frequentemente se perguntava se ele também havia aprendido algo naquela noite. Ela esperava que sim. Descobriu que carregar ressentimento era um fardo muito pesado quando havia tanta alegria em construir algo bonito. David apareceu ao lado dela com 2 chávenas de café. Penny, por que pensamentos? Perguntou ele. Só a pensar em como tudo pode mudar num instante, disse Julia, aceitando o café com gratidão. Como uma pessoa que escolhe a bondade pode criar ondas que chegam mais longe do que ela jamais imaginaria. É isso que fazes todos os dias, respondeu David. Crias essas ondas. Se gostaste desta história, lembra-te de gostar, deixar um comentário com a tua opinião e subscrever para mais histórias comoventes sobre como pessoas comuns criam mudanças extraordinárias. Obrigado por te juntares a nós na Julia's Journey. E lembra-te, às vezes, a coisa mais poderosa que podemos fazer é simplesmente ver uns aos outros.